Um sonho profético do imperador Constantino mudou completamente a história de Roma e do mundo. Ele teve uma visão sobrenatural de que ele iria vencer a guerra e se tornar imperador de Roma se ele fizesse uma coisa. Mas que visão foi essa? O que o Constantino precisou fazer? E como é que isso mudou a história do Ocidente? Esse é o tema do vídeo, então bora falar de Império Romano. Para quem não conhece, o Constantino foi um dos imperadores mais importantes da história de Roma. Ele foi um dos responsáveis pelo fim da perseguição religiosa no Império. Mas antes de falar disso, e aí, eu sou o Breno, seja muito bem-vindo à nossa comunidade de fãs da história da igreja e do mundo. Eu te convido a fazer parte dessa comunidade clicando no botão de se inscrever aí embaixo. O canal está só começando e eu conto muito com seu apoio, então eu espero que você goste do conteúdo. Agora sim, vamos falar de Roma e desse episódio fantástico e importante pra caramba para a história do mundo ocidental, mas que infelizmente pouca gente conhece. O Império Romano foi um dos maiores da história e com certeza o mais importante para o mundo ocidental. Esse colosso gigante que dominou Europa, a Ásia, até parte da África, até hoje é importante para a gente entender não só a história do mundo antigo, mas a nossa própria história. E no ano de 305 d.C., havia um imperador chamado Diocleciano. Ele estava meio doente e decidiu abdicar do trono. Naquela época, haviam dois imperadores, um do lado ocidental e o outro do lado oriental. E com a renúncia do imperador no ocidente, surgiu uma vaga para que uma nova pessoa pudesse se tornar imperador em Roma. E com mais ou menos 34 anos de idade aí, já um homem adulto, um militar de respeito, com carreira, o jovem Constantino conseguiu se tornar imperador em 306 d.C. E assim que se tornou imperador, ele se casou com uma moça chamada Fausta. Uma moça aí com o nome meio bugado, mas enfim, ela se tornou imperatriz. Tá bom. Essa Fausta era filha do imperador do Oriente, que na época era um homem chamado Maximiano, um cara bem orgulhoso, uma pessoa bem ambiciosa. Um tempo depois na história, o Maximiano morreu e quem assumiu foi o irmão da Fausta, um sujeito chamado Maxêncio. Então agora o cunhado do Constantino é que era o imperador do Oriente. O problema é que o Maxêncio era quase tão ambicioso quanto o pai e ele desejava tomar o trono do Ocidente, se tornar o único imperador, unificando as coroas e governar como único monarca. Ah, mas que miserável, trapaceiro, sem vergonha, traiçoeiro! Foi aí que deu muito ruim e uma longa saga para saber quem é que se tornaria o imperador começou entre o Constantino e o Maxêncio. E o momento mais tenso desse conflito, quando a coisa já estava estourada, foi no ano de 312 d.C., quando os dois exércitos dos dois imperadores se reuniram para se enfrentar numa última batalha. Vem tranquilo. Segundo o relato aí de uma pessoa próxima de Constantino, um dia antes da batalha, no dia 28 de outubro de 312, o Constantino teve uma visão. Durante o pôr do sol, o imperador Constantino teria visto uma cruz luminosa no céu, uma imagem bem bonita. E no final daquele mesmo dia, Cristo apareceu para Constantino à noite e falou o seguinte para ele: se ele colocasse o símbolo de Cristo nas tropas, nas bandeiras e fosse para a batalha carregando aqueles símbolos, Constantino venceria. E olha o que o Constantino fez mesmo. Ele colocou o símbolo para tudo quanto é lado e até no próprio capacete que ele usava. O símbolo é uma espécie de X cortando um P, que são as iniciais da palavra Cristo em grego, só que destacando as duas primeiras letras, aí forma esse símbolo. Tá bom. E finalmente, no dia 28 de outubro de 312, o conflito aconteceu. Chegou finalmente a batalha de Maxêncio contra Constantino. E esse foi um evento épico, que ficou conhecido como a Batalha da Ponte Milvia. As tropas do Constantino somavam mais ou menos 40 mil soldados contra mais ou menos o mesmo número do lado do Maxêncio. E o resultado dessa porrada toda foi o Maxêncio caindo no rio junto dos cavalos, dos soldados, enfim, tomou uma sova. Eu tô chorando. E quem ganhou foi o Constantino. Essa batalha impressionante foi imortalizada no desenho de um artista francês e quem quiser, tiver essa curiosidade, tiver essa oportunidade, pode visitar a tal da Ponte Milvia, porque ela existe até hoje lá na Itália. E no dia seguinte, 29 de outubro de 312, o Constantino entrou triunfante em Roma, afinal ele era o grande imperador. Um ano depois dessa história, ou seja, está no ano de 313 d.C., Constantino entra para a história como imperador romano que permitiu a liberdade de culto dentro do império. E por trazer essa liberdade de culto
principalmente para os cristãos, é que o Constantino entrou para a história como Constantino o Grande. A lei que permitiu esse evento fantástico na história do mundo ficou conhecida como o Edito de Milão, e até hoje é uma das páginas mais bonitas da história do mundo ocidental. E se a gente olhar bem para a história, vai ver o seguinte: isso aconteceu depois de 3 séculos, ou seja, praticamente 300 anos, de perseguição por parte do Estado contra os grupos cristãos da época. Agora, finalmente, as pessoas poderiam livremente expressar sua fé, sem medo aí de uma represália por parte do Estado. Pouco tempo depois, a fé católica seria não apenas tolerada, mas tornada a religião oficial do Estado. Uma coisa completamente inusitada se a gente considerar a quantidade de santos e mártires que a gente teve nesse período. E essa data de 303 d.C. é uma das 10 datas que todo católico deveria conhecer, segundo este livro bem aqui, da Diane Moxer, uma autora fantástica que conta um pouco sobre a história da igreja. Se você quiser adquirir a obra e conhecer um pouco mais da história não só da igreja, mas da civilização ocidental, é só clicar no primeiro link na descrição. Eu sou Breno Salles e esse aqui é o nosso canal dedicado à história da igreja e do mundo. Se você gostou do conteúdo e quer me ajudar, quer aprender cada vez mais sobre história da igreja e história do mundo, é só você clicar no botão de se inscrever aí embaixo e me dizer o que você achou do vídeo, se você aprendeu alguma coisa com ele, se te chamou a atenção. Enfim, é isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.